vídeo e muito obrigado por assistir. Hoje eu vou falar um pouco sobre Machine Learning e como a gente pode aplicar, né, no nosso dia a dia alguns exemplos de algumas ferramentas de Machine Learning. Então, para começar o vídeo, eu vou falar que não existe o jeito certo ou errado de implementar esse algoritmo, né? Então, o exemplo que eu vou dar aqui, eu utilizo o Naive Bayes, mas você pode utilizar qualquer outro algoritmo que aplique, né, que funcione na sua aplicação, né? Você tem que analisar, tem que tomar bastante cuidado que não é 100% assertivo, com mais que tenha base de dados históricos, né? Com algumas ressalvas, claro. Então, esse exemplo aqui é só um modelo, né? Só um exemplo de a gente tentar adivinhar, né? Predizer qual vai ser o prato do dia vendido. Mas antes de começar com o exemplo, eu vou explicar rapidamente, bem resumido, o que a gente vai aplicar para prever qual vai ser o prato vendido nesse dia, conforme as variáveis. Então, eu vou aplicar no Excel primeiro, no Calc, no caso, e depois a gente vai aplicar no Python, tá? Então, eu separei aqui um artigo sobre o Naive Bayes. Aqui ele explica rapidamente, né, como funciona, o que é o Naive Bayes, que foi do matemático, e tem todo um resumo, bem resumido também, bem interessante, do Naive Bayes. E ele utiliza um outro exemplo e um outro método de aplicar esse algoritmo, né, no exemplo dele. Então, mas a ideia é que ele faz teste, né, ó. Mas a ideia é a mesma, só que aqui ele faz alguns passos a mais, que é até interessante, dependendo do projeto. Mas como o nosso exemplo é bem simples, então acho que não vou me aprofundar muito nesse exemplo do site. O site eu vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser olhar com calma, não precisa ficar tirando print da tela, você vai lá no site e pega o código, estuda e tenta entender, faz os prints na tela, igual eu vou explicar mais para frente no meu exemplo aqui no Python. Aí você tenta entender como funciona o exemplo, né? Mas pro nosso caso aqui, o que a gente vai utilizar de dados é a previsão, temperatura, umidade e o vento, né, daquele dia, e o que o dono do restaurante vai vender mais. Então, vou explicar aqui o problema. Então, no primeiro dia, a previsão foi de chuva, a temperatura estava como fria, a umidade normal e tinha vento, né? Vento sim. Então, ele vendeu naquele dia mais parmegiana. E o dono do restaurante foi anotando dia a dia, né, todas essas condições climáticas e anotou o prato mais vendido. Então, você pode notar que em determinados momentos tem uma ordem, mas não é necessariamente a mesma, não se aplica em todas as colunas e faz até sentido, né? Nem todo dia está com sol, mas está quente. Tem dia que pode ser que tenha sol, mas está frio, né? Igual esse exemplo aqui. E assim por diante, né? Então ele anotou a condição climática, né, daquele momento, naquele dia, e anotou o prato mais vendido. Aí você vai perguntar, mas o restaurante não tem que ter sempre disponível os dois pratos, né? O carro forte, vamos dizer assim. Então, mas vamos supor, o dono do restaurante ele quer saber, né, ter como se fosse uma previsão do que vai vender mais, porque ele pode preparar mais feijoada ou pode preparar mais frango para parmegiana ou mais carne para parmegiana, tá? Aqui não está especificando se é de carne de frango, mas vamos colocar só como parmegiana. Se tivesse especificando, a gente teria um pouco mais de cálculo para fazer, tá? E eu vou explicar como é feito no Excel, primeiramente, que é esse exemplo aqui, e eu vou passar valores do clima, e esse aqui já é a resposta, tá? Então eu vou explicar como funciona, como eu cheguei nesse cálculo aqui, utilizando o Excel, e depois a gente vai para o algoritmo em Python. Então, os mesmos dados, até aqui onde está selecionado, são os mesmos dados. Aqui são informações que eu inputei, né? Então, como se fosse uma previsão do tempo. Então, no dia anterior, ele viu lá na previsão do tempo, né, que vai fazer sol, a temperatura vai estar como fria, a umidade vai estar como normal e vai estar ventando, né? Então, o dono do restaurante, ele pegou essas informações no site de tempo, né, previsão de tempo, e a gente tem que realizar esse tipo de cálculo aqui. Então, para a previsão, eu anoto todos os meus valores, chuva, todas as minhas possibilidades, né? Chuva, nublado, sol,
Eu anoto quantas vezes apareceu chuva, por exemplo, e vendeu parmegiana como prato principal. Então, se você olhar aqui, ó, 2, chuva, parmegiana. Aí você vai ver aqui, mas esse chuva aqui não inclui? Não, mas essa chuva aqui deu a probabilidade, né? Deu o mais vendido, deu como feijoada. Mas a gente também não pode realizar a nossa análise, ó, então deu, sempre que tiver chuva, a gente vai vender feijoada. Não, e essa chuva aqui, deu chuva aqui e deu vender parmegiana. Então a gente não tem uma relação, meio que um depara. A gente tem que realizar cálculo mesmo. E o algoritmo Naive Bayes faz exatamente esse cálculo, né? Em Python é implementado esse algoritmo e faz exatamente esse cálculo de uma forma automática. Você não precisa ficar calculando coluna a coluna. Mas eu vou explicar aqui rapidamente como foi feito esse cálculo, como é, vamos dizer assim, entre aspas, por trás do pano. Né? A parmegiana 2 e feijoada 3. Feijoada, ó, chuva 3. E você vai fazer a mesma coisa para os outros. Ó, nublado a gente não tem nenhuma parmegiana. Ó. Os nublados que tem são esses 4 aqui, mas é tudo feijoada, né? Então 4 aqui. Aqui eu fiz um count Cs, mas você pode digitar o número 4 também. Não tem problema nenhum. A porcentagem é aquele exemplo bem clássico. Você pega o menor valor e divide pelo total. Então 2 dividido por 5, aí deu, aqui no caso, 40%. Né? Então é um cálculo bem básico de porcentagem. O número menor dividido pelo maior. Eu sempre coloco desse jeito porque é mais fácil de entender, né? Nesses casos aqui. E depois eu faço a soma. Então 60 mais 40 dá 100. Então aqui deu certinho, 100%. Mas isso aqui também foi feito. Esse aqui foi feito a soma, tá? Então deu certinho na temperatura. Fiz o cálculo aqui igualzinho. Umidade fiz igualzinho. E o vento eu fiz igualzinho. Tá? Aplica conforme a quantidade de variáveis, você vai aplicar mais colunas aqui. Então, variáveis e o que você quer prever. Então, se tivesse parmegiana de carne, parmegiana de frango, parmegiana de berinjela, sei lá, teria que ter um para carne, para frango e assim por diante. Tá? Então, você teria que realizar todos esses cálculos. Com certeza ia ter que ter mais dados aqui, porque ficaria um pouco... Quanto mais dados históricos, na verdade, para o machine learning, melhor, tá? Nesse exemplo, nesse caso específico, tá? Mas aqui a gente está trabalhando só com 14 valores e o 15º é esse valor aqui, né? Então, o dono do restaurante viu que vai fazer sol, a temperatura vai estar como frio, né? Umidade normal e vai ter vento, né? Vento sim. Então, aqui a gente calcula a probabilidade parmegiana e probabilidade de feijoada conforme os dados que foram informados, né? Então eu pego esse valor, multiplico por esse, multiplico por esse, multiplico por esse, né? Por quê? Esses aqui são os valores. Sim, ó, normal, frio e sol. Sol na coluna parmegiana. Dá pra ver aqui? E depois eu multiplico 5 por 14. E o que significa 5 por 14? 14, desculpa. 5 valores de parmegiana no total de 14, né, valores possíveis. Então é esse cálculo que você tem que realizar. Claro que eu estou exemplificando aqui no Calc, mas na prática você pode fazer no papel da forma que o Naive Bayes faz, né? Mas enfim, da feijoada eu fiz a mesma coisa, então eu multipliquei os valores, mas só que na feijoada temos 9 valores para 14. Então 9 feijoadas, total de 14, né? E aqui eu cheguei numa porcentagem de 0,51 e 1,06. Isso representando, né, convertendo em porcentagens, como temos só dois valores, ó, mostrar a fórmula aqui. Então eu pego o valor aqui e somo com o H30. H30 é esse aqui, ó. Eu mostro que aqui vai dar 100%, né, no caso. Então, aqui, ó, 100%. Então, o que o algoritmo vai entender? Que 0, qual é o maior aqui? Este ou este? Né? Então, você vê que esse aqui é o maior. E se você olhar aqui, também é o maior. Tá vendo? 67 é maior que 32. Então, aqui eu coloquei como texto só para fazer um PROC, qual é o maior, né, entre os dois.
E aí foi basicamente isso, a parte de Excel. Aí vamos imaginar que você não vai ficar fazendo esse cálculo, né, para todos os dias. Se eu tiver uma base bem grande de informação, você não vai ficar fazendo na mão, né? Isso aqui tem que fazer coluna por coluna, valor por valor. Imagina que tem mais valores no seu exemplo aí, você vai ter mais valores aqui, enfim. Então isso não é muito aplicável, mas para você entender o conceito, é basicamente isso que o algoritmo faz. Eu tenho aqui um modo um pouco mais simples e um modo mais complexo, né? Mas vou colocar entre aspas, porque o código é maior, mas para entender, esse aqui é mais fácil, tá? E esse aqui é um pouco mais complicado. Mas eu vou primeiro apresentar esse aqui mais simples. Como eu falei, não existe o jeito certo, o jeito errado de fazer. No artigo aqui ele faz de um jeito, eu estou fazendo de um outro jeito que eu achei mais simples. Aqui ele está importando mais bibliotecas e está fazendo teste e tal. Aqui eu não estou fazendo nada disso. Então pode ser que um pouco desse com um pouco deste fique uma coisa bem interessante. Tem essa referência também aqui. Eu vou deixar tudo no Git, esses dois exemplos, e vou deixar na descrição o site, tá? E vou deixar o Git também na descrição. Então, só para entender, a gente vai utilizar o Pandas para fazer a importação da base de dados. A base de dados no caso, esse arquivo em Excel, tá? Eu vou converter esse em um data frame e vou converter esse data frame, né, coluna a coluna, em listas. Então, esse aqui é a coluna de previsão. Previsão, aqui no nosso exemplo, é essa coluna aqui, tá? Não é a previsão do final, não é o resultado final. O resultado final chama vender. Então, é exatamente essa última lista aqui que eu vou clicar. Então, eu faço coluna a coluna, converto em listas. Eu faço esse label encoder, que significa dessa preprocess, label encoder, ele vai converter, né, esses valores aqui, esse texto, em números para realizar esse cálculo. Então, chuva, por exemplo, ele vai converter para 0, vamos supor. Sol, ele vai converter para 1. E nublado vai converter para 2. Mas pode ser que ele não vai fazer um encode nessa ordem. Pode ser que ele faça em ordem alfabética. Não sei, né? Então, esse é o detalhe dessa implementação que está faltando para essa implementação que você vai entender mais para frente. Então, esse aqui ele está fazendo um encode, né? Na verdade aqui não está fazendo nada. Aqui eu só fiz uma variável chamada LE para fazer esse encode, essa transformação, né? Então eu faço uma variável chamada previsão encodado e faço essa transformação que chama fit transform, né? E coloco a lista. Aí faço fit transform para todas essas listas. Depois eu coloco aqui em recursos, né? Porém, aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu não coloquei o vender nessa lista? Porque o vender, nesse caso aqui, é o valor que eu quero prever. Então eu não posso colocar na lista dessa transformação, senão eu estou misturando os dados que eu quero apresentar, né, para o algoritmo prever e o que eu quero como output, né, como resultado. Então eu não posso simplesmente colocar todos os valores que eu encodei, tá? É basicamente isso, para você entender aqui porque aqui eu coloco 4, né, coloco 5 na verdade, e aqui eu coloco 4, tá? Então esses aqui são os nossos recursos. Aí aqui eu chamo a função, né, um objeto. Aqui é o treinamento. Então o treinamento é exatamente essa linha só. Então eu apresento meus dados e eu apresento o que eu quero prever, tá? Encodado, claro. Então dados e o que eu quero prever, né? Os dados que eu tenho para prever, no caso. E aqui eu tenho a função predict, que é justamente o que eu quero, quais são os valores imputados que eu quero o resultado, que é baseado nessa coluna aqui. Eu sei que é um pouco complicado de entender, mas aqui eu printei. No outro exemplo é mais fácil de entender essa parte. Por que 2? Por que 0? Por que 1? Por que 1? Esse 2 é o valor encodado desse
esse 2 aqui, ó, previsão. Então, ó, esse zip, ele faz agrupamentos assim, ó. Vamos imaginar assim, na lista tem 14 valores, né? Então eu pego o primeiro valor da lista previsão, o primeiro valor da lista temperatura, o primeiro valor da umidade e o primeiro valor do vento e coloco em um conjunto. Então esse aqui é um conjunto, esse aqui é um outro conjunto e assim por diante, tá? Esse 0 e 1 aqui é essa parte que eu fiz a transformação, tá? Esse pré-processamento. Então, para o algoritmo, ele trabalha desse jeito. Então, ele faz um pré-processamento dos dados, mas eu não sei exatamente o que é o 2, eu não sei exatamente o que é o 0. Mas aqui ele pode ser não, ele utiliza uma ordem alfabética, provavelmente, porque o Sol, na verdade, é o valor 2, não o segundo valor, né? Na prática aqui, o segundo valor é o Sol, né? No Python começa com 0, então 0, 1, 2, né? Então, mas ele provavelmente colocou em ordem alfabética, então 0, 1, 2. Então fica bem complicado de entender. Não sei se colocar em ordem alfabética não, mas aqui nos meus dados estão todos misturados. Imagina que sua base é gigante, então não faz muito sentido você ficar colocando em ordem alfabética e ficar contando depois. Então, para resolver esse problema, eu arrumei uma outra solução um pouco mais visual. Claro que aí quanto mais valores, mais código você vai ter que colocar. E aqui você teoricamente está apresentando só um número. Mas eu achei mais simples utilizando esse exemplo aqui, tá? Só para explicar rapidamente aqui em cima, eu faço a importação das mesmas coisas. Aqui eu mostro a tabela, aqui eu fiz um mapa, né, uns gráficos para mostrar a quantidade de valores, mas isso aqui é totalmente opcional, não precisa desses dados, é só para ficar visualmente mais fácil de entender. E aqui eu fiz a transformação da lista, daquele data frame, né, em valores. Então, tudo que estava na coluna previsão, eu coloquei, né, a chave valor aqui. Então, chuva é o 0, sol é o 2 e nublado é igual a 1. Se você quiser implementar essa parte neste exemplo, você pode implementar também. Aí você sabe que na coluna previsão, aqui no nosso exemplo, o chuva é 0, o sol é 2 e o nublado é 1, tá? Temperatura, mesma coisa, umidade, mesma coisa, vento, mesma coisa, e vender também a mesma coisa, tá? 0 e 1. Não necessariamente que o primeiro valor que apareceu vai ser o valor 0. Tá vendo aqui, ó, parmegiana e feijoada. Então ele faz aquela conversão, salva nesse dicionário aqui, e depois eu vou utilizar esse próprio dicionário, né, esses próprios nomes aqui, para fazer a minha previsão. Então aqui são os dados que eu vou apresentar. Esse aqui é o meu alvo, né? Eu faço a mesma coisa que eu fiz lá, mas aqui eu não fiz manualmente, colocando lista por listas. Eu criei uma lista só e coloquei esse asterisco. Em Python, se coloca esse asterisco e coloca uma lista, ele vai entender que é para incluir todas as listas nesse zip, nesse caso aqui, tá? Então essa aqui é uma função bem interessante, é mais para parte de programação mesmo. Não é obrigatório para o modelo preditivo, tá? Você poderia colocar igual esse aqui, também não teria problema. Mas eu resolvi colocar assim só para fazer uma graça mesmo, só para ter um pouco mais prático. O fit aqui ele vai mesma coisa. Apresento os recursos e o target, tá? O target aqui no caso eu peguei um encoded base, que é essa base aqui. E eu coloquei o vender aqui, target, né, uma variável, numa lista. E aqui eu mostro o mapa e aqui eu faço uma lista do nome. Então, na previsão, eu quero sol, em vez de apresentar desse jeito, eu apresento os dados desse jeito. Então, tá vendo que aqui eu já estou colocando o nome. Eu não preciso saber que o sol é o 2, o frio é o 1. Aqui, né, eu coloquei 0, na verdade, o frio é 0, esse aqui é 1 e esse aqui é 1. Então eu passo uma lista e o próprio Python vai levar essa lista em formato de número, porque só explicando rapidamente como funciona essa lista aqui, ele vai entender que essa linha aqui
dentro desse dicionário, né, ó, previsão sol, ele vai pegar esse valor. Então aqui é a chave e aqui é o valor, tá? Então é basicamente bem explicando bem resumido, mas se você quiser, você pode printar essa lista, você vai entender que, quer dizer, vamos printar a lista também, né? No caso aqui eu vou ter que rodar todos, mas vamos lá. Então rodando aqui, mesma coisa, aqui não tem nenhum output diferente, vai criar os gráficos do mesmo jeito, só para ver que está funcionando, né? Depois você pode utilizar esse mesmo modelo. E aqui no caso eu fiz esse primeiro print. Esse primeiro print é a nossa base de dados, né? Vamos dizer assim, nosso templatezinho. E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó, Feliz, ó, ele pegou 2011 igual desse exemplo aqui, 2011. Então é a mesma coisa, só que eu acho um formato mais fácil de entender. Claro que esse aqui envolve um pouco mais de programação, né? Pode ser que não seja o melhor jeito de realizar isso aqui, pode ser que tenha um jeito mais fácil, mas foi o jeito que eu consegui resolver. Então o objetivo foi cumprido aqui. E aqui eu fiz, na verdade, o inverso. Eu fiz, né, primeiro eu vou explicar essa parte aqui. Eu utilizei o predict, igual utilizou aqui, predict, passando esses valores dessa lista. E aqui eu fiz a inversão do mapa, né? Então esse mapa aqui, para não aparecer o valor 0, por exemplo, da feijoada, não aparecer só o valor 0, eu quero que apareça o valor da feijoada. Então eu inverti os valores. Então eu vou apresentar o 0, mas o que eu quero de output é o nome. Então foi exatamente essa funçãozinha aqui, né? Esse for aqui que eu fiz. E depois eu faço só eu coloco a previsão, coloco entre chaves aqui, né? E coloco o valor que deu, mas invertido, e eu coloco a primeira letra maiúscula. Mas é só frescura isso aqui. Isso aqui nem precisava. Isso aqui teoricamente também não precisava. Você precisava saber que é o 0 aqui, né? Você precisa saber que é a feijoada. Mas como a gente já está convertendo tudo de número para texto de volta, então eu fiz essa inversão só para ficar visualmente mais fácil. Mas você não precisa fazer se você não for seu objetivo. Você pode fazer também. Então foi basicamente essa implementação que eu fiz. Implementação bem simples. No site aqui ele realiza uma outra implementação. Ele utiliza de uma outra forma, tá vendo aqui, ó? Ele faz meio que encode essa parte aqui de transformação meio que na mão, tá vendo? 0, 1, tal. E ele meio que faz na mão. Eu fiz aqui utilizando o próprio Python. Mas aí tem outros valores aqui também, né? Que ele utilizou. Ele fez tá printando mais valores também na tela. E aqui ele explica direitinho como ele chegou na conclusão dele. Aqui eu fiz do meu jeito. Esse é o jeito mais simples. Esse é o jeito mais simples, entre aspas. É o menor quantidade de linha, vamos dizer assim. Esse aqui é o jeito mais fácil visualmente de entender, no meu ponto de vista, né? Por mais que tenha mais código, eu acho que é mais fácil de você passar nomes do que passar números. Ainda mais que você não tem uma tabela de depara, né? Para fazer visualmente nessa aqui. Mas fica a seu critério, você pode aplicar o Navy Bias de qualquer forma que você achar interessante. Você pode implementar um outro algoritmo para fazer essa mesma análise. Você pode utilizar o próprio Excel ou Calc, né? Lembrando que você tem que fazer o cálculo de probabilidade de todos os valores. E também lembrando que Machine Learning não é 100% assertivo em todos os casos, tá? Então, aqui deu feijoada, mas é por causa do cálculo probabilístico, né? Probabilidade de ser feijoada, mas não significa 100% de certeza que vai ser feijoada naquele dia. Então, Machine Learning você pode utilizar, né, para ter uma ideia nesse caso aqui do prato vendido, nesse exemplo aqui de porcentagem de doença e tal, mas ele não é 100% assertivo. Você não pode levar como uma verdade absoluta. Basicamente isso, tá?
tá? Então, mas aí você já pelo menos tem uma base, você já tem um norte, vamos dizer assim. Então você sabe mais ou menos o que pode ser, o que pode acontecer ou não. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que não ficou nenhuma dúvida, não tenha ficado, né? Nenhuma dúvida. Mas qualquer coisa pode colocar nos comentários, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, enfim. Se você tiver ideias de como melhorar esse script, pode colocar também nos comentários. Falar, não entendi essa parte, essa parte pode transformar em um outro valor ou de uma outra forma. Deixa nos comentários, manda e-mail. Estou aberto a críticas, sugestões, né? Críticas construtivas também, né? Não é pra ficar também esculachando. Mas se tiver qualquer coisa que possa melhorar, que eu estou fazendo de uma forma errada também, você tem uma outra sugestão, deixa nos comentários, me manda e-mail, a gente pode conversar e melhorar isso aqui, deixando o vídeo um exemplo mais dinâmico, mais fácil de entender, não sei, né? Você pode ajudar de diversas formas. E basicamente isso, muito obrigado. Qualquer dúvida estou à disposição. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.